Derrubando o obstáculo e conquistando objetivos. Quem é hoje que não quer conquistar o objetivo? Quem hoje em nossos dias não quer conquistar um foco, uma meta que tem traçado? Mas muitas vezes nós não conseguimos conquistar os nossos objetivos devido a quê? A obstáculos que se levantam na nossa frente, a obstáculos que se intervêm no nosso caminho. E muitas vezes nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos porque não sabemos como derrubar estes obstáculos. Mas eu quero hoje, junto com você, refletir sobre como derrubar estas barreiras, como derrubar estes obstáculos para conquistar os nossos objetivos. E para isso a gente pegou um texto bíblico bastante conhecido que trata sobre a conquista de um povo chamado Israel quando eles conquistam a cidade de Canaã, a terra da promessa, a terra que Deus havia prometido para eles. Eu quero ler o início dessa história, esta promessa de Deus está inserida para que você possa começar a entender e possa junto comigo acompanhar sobre esse segredo, como derrubar obstáculos e conquistar o nosso objetivo. Vamos ler junto lá em Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro do Antigo Testamento, 5º livro da Bíblia. Lá no capítulo de número 7, versículo de número 1. Preste bastante atenção no que diz o texto sagrado. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti. Que nações são estas? Aqui está descrito: os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. 7 nações mais poderosas e mais fortes do que tu, o Senhor teu Deus, as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás e não farás com elas conserto e nem terás piedade delas. Muito bem, meus amigos, o que nos chama a atenção neste texto é que quando Deus ele promete a conquista da terra a Israel, Deus coloca algumas regras que deveriam ser seguidas, e seria a destruição destes povos que habitavam nesta terra, que eram considerados na época povos pagãos, povos que adoravam a deuses estranhos, povos que adoravam imagens, que não condiziam com a vontade do Deus eterno. Eu quero neste momento, a gente tem que retroceder um pouco no tempo. O povo de Israel é um povo que procede do nosso pai Abraão. Abraão é o pai do povo judeu, o pai do povo de Israel. Deus havia feito uma promessa para Abraão, mesmo antes de Abraão haver tido filhos. Deus disse que Abraão seria pai de uma grande nação, de uma grande multidão. E então, segundo a sequência histórica, nasce o Isaac. De Isaac, posterior, vem nascer Jacó e Esaú. E posterior de Jacó nascem os 12 filhos, que são considerados futuramente as 12 tribos de Israel. Posteriormente, essas nações, Israel, ele acaba sendo prisioneiro na terra do Egito. Segundo Deus já havia falado com Abraão, mesmo antes de Abraão ser o pai de Isaac, Deus havia dito para Abraão: tu vai ser pai de uma grande multidão, mas o povo que vai nascer de ti, a nação que vai proceder de ti, eles vão ser escravos em terra estranha e vão ser escravos por um período de 4 séculos aproximadamente. Conforme Deus havia dito, se cumpriu. Realmente Israel ele foi escravo na terra do Egito por um período de 400 anos, quando então nesse período de tempo procede o nascimento de Moisés, que foi tido como o grande libertador desta nação. Mas o que me chama a atenção, meus amigos, foi quando Deus ele livra o cumprimento da promessa de livramento, que Deus ia tirar Israel do Egito. Quando esse cumprimento da promessa se cumpre, Deus tira Israel do Egito, e a promessa é que Israel, então, eles tomariam posse de uma terra nova, uma terra que manava leite e mel, numa linguagem figurada, que significa prosperidade, bênção, uma terra frutífera. Mas, observe só um detalhe que me chama a atenção na Bíblia, foi quando Deus tira Israel do Egito, é a travessia do Mar Vermelho, eles passam o Mar Vermelho, e um período que deveria ser de aproximadamente 4 meses no máximo, entre a saída de Israel, o período que eles ainda deveriam espiar a terra de Canaã para conhecer o fruto da terra, conhecer como eram as atitudes dos moradores da terra, e iria levar uns 4 meses. Levou 40 anos. Mas por que levou 40 anos? Tem um detalhe muito importante. Logo após que Israel saiu do Egito, que eles começaram a caminhar pelo deserto, Deus deu ordem a Moisés, que era para Moisés separar 12 homens, 12 espias, representando cada tribo de Israel. Estes homens, eles iriam por um período de 40 dias espiar a terra de Canaã, aquela terra que Deus havia dito que seria a terra deles, uma terra próspera, uma terra frutífera, uma terra boa. Então estes espias foram 12, foram lá, espiaram a terra por 40 dias. Final dos 40 dias, retornaram trazendo todo o noticiário de como era a terra, como eram os seus frutos, e de fato começaram a dizer que a terra realmente era boa, a terra manava leite e mel, a terra era próspera, a terra era produtiva, a terra era como o Senhor havia de fato dito a eles que era. Mas o que nos intriga, o que nos chama a atenção, foi que daqueles 12 espias, 10
chegaram ao povo e disseram: olha, a terra, ela é de fato tudo isso que Deus havia dito que era, mas tem um detalhe: os habitantes da terra são gigantes, os habitantes da terra são guerreiros, nós éramos como gafanhotos diante deles, então nós não temos condições de conquistar aquela terra devido a isso, devido àquilo, devido àquele outro. Mas o interessante é que Deus havia prometido que eles conquistariam a terra. Nesse momento, então, Josué e Caleb, que eram outros 2 espias que estavam ali, disseram: pessoal, tudo bem, a terra tem habitantes gigantes, a terra tem habitantes guerreiros, mas a terra é próspera, a terra mana leite e mel, a terra é boa, conforme Deus havia dito que era. Quem é que prometeu a terra para vocês? Foi Deus? Ou foi a força do nosso braço? Mas o que persistiu, o que venceu nessa colocação foi a informação dos 10 espias. A informação dos 10 espias colocou medo no coração do povo e o povo começou a deixar-se gerar dentro de si a incredulidade, né? Aquela falta de fé, aquela falta de confiança no que Deus havia prometido. Isso não deixou Deus contente e muitas vezes as nossas atitudes fazem com que muitos obstáculos se levantem à nossa frente e não permite a nós conquistar as nossas vitórias, né? Conquistar os nossos objetivos, porque a incredulidade tomar conta de nós. Nós não acreditamos no que Deus prometeu para nós que nós alcançaríamos, né? Então, devido à incredulidade do povo, Deus chama Moisés e Deus conversa com Moisés e diz assim: Moisés, devido à incredulidade deste povo, eles não conquistarão a terra agora, mas devido ao número de dias que eles espiaram a terra, que foram 40 dias, será o número de anos que eles vão andar por este deserto, até que toda esta geração incrédula, até que toda esta geração pecadora pereça neste deserto. Eles não acreditaram no que eu prometi. Porém, uma nova geração vai nascer no deserto e esta geração nova ela vai entrar na terra prometida. O que me chama a atenção é que depois destes 40 anos, aquela antiga geração, os incrédulos, morreram no deserto. Sim, eles morreram, chegou a sua idade, né? E uma nova geração nasceu, crianças nasceram, que se tornaram jovens, que se tornaram adultos. E então, chegou o momento da conquista da terra. E os únicos que sobreviveram daquela velha geração, quem foram? Josué e Caleb, aqueles 2 espias que disseram ao povo que Deus era poderoso, que Deus podia, que Deus realizava e que Deus faria milagres, bastando apenas que nós obedecêssemos e que nós crêssemos. Foi o que eles disseram ao povo. Então Josué e Caleb, Deus honrou a estes 2 homens e os colocou, permitiu a eles entrar na terra prometida. Mas o que me chama a atenção, você que está visualizando este vídeo nesta hora, foi que antes deles conquistarem a terra prometida, Deus deu uma ordem que parece que humanamente muito estranha. O que Deus disse para eles? Vocês vão ter que cercar uma cidade, que é a cidade considerada a porta de acesso a Canaã. Que cidade era essa? A cidade de Jericó. Que, segundo informações, Jericó significa cidade fortaleza. Mas por que era uma cidade fortaleza? Devido à grande muralha, devido ao grande muro que cercava esta cidade. Que, segundo informações, eu tenho anotado aqui, quero compartilhar com você, as muralhas desta cidade de Jericó eram formadas por 2 linhas, né, paralelas, que eram chamadas de muro e antimuro, separados por uma distância de aproximadamente 5 metros, um muro do outro muro, 5 metros de distância um do outro. O muro exterior, que era o primeiro muro de fora, ele tinha 2,5 metros de espessura. Imagine só o primeiro muro, e depois tinha 5 metros que separava o próximo muro. E o muro interior, ou o segundo muro, era 4,5 metros de espessura e a altura de 10 metros. Né? Segundo historiadores, dava para 2 carruagens andar lado a lado por cima destes muros. Né? Então eram muros altos, muros fortificados. E a cidade de Jericó era uma cidade intransponível, humanamente falando, né? Construída de fato para resistir às grandes investidas de seus oponentes. O que eu quero refletir com você neste momento? Da mesma maneira que Israel, ele teve que obedecer a ordem de Deus. Deus disse para eles: vocês vão dar durante 7 dias, vocês vão cercar esta cidade. Cada dia vocês vão cercar uma vez, durante 6 dias. E no 7º dia vocês vão cercar esta cidade por 7 vezes. O curioso é que o número de povos que Deus havia falado que eles enfrentariam ao entrar na cidade de Jericó eram 7 povos. E Deus havia dito: são 7 povos mais fortes que vocês, 7 povos mais numerosos que vocês. Humanamente falando, vocês não vão ter condições, mas quem está à frente de vocês sou eu, disse Deus para aquela nação. Mas Deus, ele colocou uma meta, uma prova para eles: vocês vão ter que cercar essa cidade. Muitas vezes nós não alcançamos nossos objetivos porque quando Deus nos dá uma ordem, a primeira coisa é nos questionar: mas por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Não compete a nós questionar a ordem de Deus, mas compete a nós obedecer. Que o segredo da vitória para a nossa vida nada mais é do que a obediência ao Deus eterno, ao Deus todo-poderoso. Preste atenção e reflita comigo. 7 povos. O nome destes povos é que me intriga bastante e que me trouxe uma curiosidade ao meu coração que eu quero compartilhar com você para você refletir comigo. Todos estes povos terminavam com Eus, Girgazeus, Eveus, Eteus, Jebuseus, Cananeus. Eus. É interessante que muitas vezes na vida nós pensamos que eu
né, colocando o nosso ego na frente, nós podemos alguma coisa. Mas eu tenho que entender que eu não consigo nada. Se Deus não permitir para mim conseguir alguma coisa, nada eu vou conseguir com o meu próprio esforço. É Deus que me abre as portas do trabalho. É Deus que abençoa a minha família. É Deus que me faz prosperar. É Deus que me faz crescer financeiramente e espiritualmente, moralmente e intelectualmente. É Deus. Eu não consigo nada. Então a mensagem que Deus transmitiu ao povo era que ele deveria primeiro, para conquistar a vitória, derrubar todos os eus que estavam servindo de obstáculo para a entrada para esta vitória. Preste atenção comigo. No primeiro dia, quando Israel cerca, ali Jericó pela primeira vez, eu posso denominar esta primeira barreira que Israel deveria derrubar, e por que não dizer nós devemos derrubar, é a barreira chamada ausência de humildade. Muitas vezes nós não conseguimos muita coisa na vida porque falta em nós humildade. Nós não queremos nos humilhar, nós não queremos ser menos do que o outro, sempre queremos ser superior. Mas não está aí o segredo. A Bíblia nos diz lá em Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 33, que a humildade precede a honra. E a Bíblia também diz que Deus abate o soberbo. Então, se eu for soberbo, Deus vai me abater. E se eu for humilde, Deus vai me elevar. Também nós temos na Bíblia o maior exemplo de humildade. Por que não mencionar Jesus? O maior exemplo de humildade. E quando ele diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz bem assim, preste atenção: vinde a mim todo cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nosso maior modelo de humildade está na pessoa de Jesus. Segundo dia, segundo círculo que Israel deveria fazer em torno de Jericó. Segunda barreira, segundo obstáculo, que eles deveriam derrubar. Nós podemos chamar este obstáculo para nós hoje como ausência de união. Muitas vezes nós não queremos nos unir às pessoas, mas nós não podemos jamais esquecer que o nosso mundo gira em torno de pessoas. Nossa realidade está em torno de pessoas. Nós dependemos de pessoas para sobreviver, dependemos de pessoas para nos socializar, dependemos de pessoas para tudo. Numa empresa, se eu quiser subir de cargo, eu dependo de uma pessoa para me ajudar. Na igreja, se eu quiser crescer, até no ministério, eu preciso de ajuda de alguém que esteja ao meu lado me apoiando. Então a vida, nós dependemos de pessoas. E quando há a ausência de união, é um grande obstáculo que se levanta à nossa frente e impede, então, de nós conquistar alguns objetivos. A Bíblia diz no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Terceira barreira, terceiro obstáculo que Israel teve que derrubar. Terceiro dia de círculo, em torno da cidade de Jericó. Podemos dizer então que foi a ausência de amor. A ausência de amor, muitas vezes na nossa vida serve como obstáculo. Quando falta amor no nosso coração, é um obstáculo que se levantou. E nós queremos alcançar o objetivo e não conseguimos muitas vezes e não sabemos por quê. Por que será que eu não alcanço esse objetivo? É porque tem um obstáculo na minha frente que eu tenho que derrubá-lo. E esse obstáculo é chamado ausência de amor. Um capítulo na Bíblia conhecido como capítulo do amor está lá em 1 Coríntios capítulo 13. E eu selecionei aqui alguns versículos, do versículo 4 ao versículo 8, que nos diz assim, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor nunca falha. E um texto que Paulo escreve à igreja de Filipe, a primeira cidade da Macedônia, quando Paulo entra nesta região, lá em Filipenses 2, versículo 5, ele diz à igreja: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E como nós já vimos há um tempo atrás, alguns minutos atrás, o sentimento de Jesus é amor, humildade e mansidão. A quarta barreira, o quarto obstáculo, a quarta volta que Israel deu no quarto dia em torno de Jericó, nós podemos chamar de rotina no servir a Deus. Muitas vezes nós fazemos do servir a Deus uma rotina. Nós vamos à igreja, somos evangélicos, somos cristãos, somos católicos, Não importa a nossa religiosidade, queremos servir a Deus, mas muitas vezes nós servimos a Deus de maneira errada. Servimos a Deus como uma rotina. Eu vou na igreja hoje porque é o dia de ir à igreja, mas eu tenho que ir à igreja não pensando que é um dia de ir à igreja. Eu tenho que ir à igreja pensando, como disse o salmista lá no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque é na casa do Senhor onde a Bíblia também diz que Deus ordena a bênção, Deus ordena a vida para sempre. E eu vou à igreja lembrando-me de agradecer a Deus, ser grato por tudo que Deus fez naquele dia, mais um dia de vida que Deus me concedeu, a misericórdia dele se renovou na minha vida. É isso que eu tenho que me lembrar. Então esta barreira eu tenho que derrubar da minha frente, que é servir a Deus como uma rotina. A quinta barreira, no quinto dia, quando Israel dá aquela quinta volta em torno de Jericó, fala da posição. A nossa posição muitas vezes nos impede
né, de alcançar objetivos, porque nós achamos que já atingimos o máximo na nossa posição. Nós somos superiores, nós somos melhores, nós somos mais qualificados do que qualquer pessoa. Meu amigo, não pense desta maneira, porque desta maneira tu vai retroceder ao invés de avançar. Tu não pode pensar assim. A Bíblia diz lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e afasta do Senhor a sua confiança. O que significa fazer da carne o seu braço? Significa confiar na sua própria capacidade, confiar na sua própria força, confiar no seu próprio intelectualismo e esquecendo-se de que tudo que nós somos, tudo que nós viremos a ser, é porque Deus permite. Caso contrário, nada nós seríamos. No sexto dia, então, na sexta volta, né, quando Israel cerca Jericó, no sexto dia, dando aquela sexta volta, esse aqui me chamou a atenção. Foi esse o motivo que fez com que a velha geração morresse toda no deserto. É chamado de incredulidade. Muitas vezes nós não alcançamos nosso objetivo devido a esta barreira que se levanta chamada incredulidade. O que é incredulidade? Pode olhar para mim agora e perguntar: Danilo, o que é a incredulidade? Explica para mim. Está bem claro, a incredulidade é falta de fé. E quando a fé ela falta na minha vida, eu tenho que entender no mesmo instante que eu estou desagradando a Deus, porque a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível eu agradar a Deus. Mas o que mais é fé se não descrença? O que mais é a fé se não a dúvida? E isso nós devemos derrubar, lembrando-se de quem promete, quem nos coloca em alguma posição é Deus, e quando Deus promete, não importa o que aconteça, Deus vai cumprir na nossa vida, bastando apenas nós acreditar. Acredite, não esmoreça, Deus está do nosso lado, Ele prometeu, Ele vai cumprir. E o curioso aqui, para nós encerrar esse vídeo, espero que tenha sido bastante proveitoso para você e bastante edificante, é no sétimo dia. No sétimo dia, Deus disse para Israel não dar apenas uma volta, mas no sétimo dia, eles deveriam dar 7 voltas. 7 voltas, o que isto vem a significar? Por que 7 voltas se nos outros dias anteriores foram umas? É porque no sétimo dia, como era o último dia que Deus havia determinado, 7 dias, neste último dia Deus quis confirmar a vitória sobre a nação de Israel. Deus quis confirmar o derrubamento dos obstáculos e Deus quis confirmar a conquista das vitórias a Israel no sétimo dia. Vocês vão dar 7 voltas, confirmando então aqui a conquista da vitória de vocês. E aí eu me lembro do texto que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo de número 20, onde Paulo diz assim: não vive mais eu. Paulo está parafraseando aqui, dizendo que todos os eus na sua vida haviam sido mortos. Não vive mais eu, mas quem vive em mim agora é Cristo. E o que eu vivo na carne, eu vivo pela fé, não na incredulidade, acreditando que Cristo está comigo, Cristo está na minha frente. Todos os eus devem cair por terra, todos os eus devem desaparecer, e o nome do Senhor deve ser glorificado na nossa vida. Você que nos assistiu até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e, acima de tudo, ative o sininho, porque dessa maneira você vai estar recebendo as notificações quando novos vídeos forem lançados. E também não deixe o seu like de lado, é muito importante para nós. Faça comentários, para que através dos teus comentários possamos melhorar a cada vídeo que nós lançarmos. Muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês.